Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Day One Start da Engenharia, um evento que eu tenho certeza que vai inspirar vocês. Se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas Costa e eu sou o criador aí da página da AP Produção. Antes de começarmos com o evento, eu gostaria de agradecer aí a todos os convidados, a todos os apoiadores e a todos os patrocinadores que juntos estão fazendo desse evento ainda maior. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sino de notificação, assim você garante que vai receber todos os nossos conteúdos. Agora, sem mais delongas, vamos logo para o evento. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma palestra, mais um bate-papo do Day One Engenharia, aqui organizado pela Engenharia de Produção, um evento muito bacana para quem sabe ajudar você que está em dúvida, para quem sabe ajudar você que não sabe exatamente se nasceu para engenharia ou não. Tenho certeza que esse evento vai agregar muito na sua vida e na sua carreira. Eu me chamo Henrique Oliveira e eu estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha história com você. Antes de eu começar a falar sobre a minha história, eu gostaria de deixar claro para você que aqui embaixo tem meu Instagram. Por quê? Porque ele faz total sentido com o que eu vou compartilhar com vocês aqui neste momento, né? Como eu já disse, eu me chamo Henrique Oliveira, eu tenho 30 anos de idade e eu sou engenheiro mecânico de formação, mas de fato nunca atuei na engenharia mecânica, né? Eu atuei bastante na parte de processos e projetos, atuando com consultoria, e hoje eu atuo numa empresa multinacional como supervisor de produção. Eu sou engenheiro mecânico de formação, mas como eu já disse, eu nunca atuei como engenheiro mecânico. Eu sempre percebi que eu gostava muito mais da área de gestão, da área de processos e da área de projetos, desde o período da faculdade. E talvez já logo nesse início você deve estar se perguntando ou pensando: então por que eu não fiz engenharia de produção? Certo? Talvez você teve esse pensamento. Mas é porque eu também gostava muito da engenharia mecânica. No começo eu achava que eu queria ser um engenheiro mecânico. E aqui vai um primeiro pensamento, uma primeira dica para vocês. Às vezes vocês estão numa faculdade, eu recebo direto perguntas sobre isso, e vocês acham que de fato às vezes não é aquilo que vocês querem. Mas faculdades similares, eu estou na mecânica, mas eu acho que eu quero a produção. Ou estou na produção e eu acho que eu quero a faculdade de mecânica, né, de engenharia mecânica. Será que não há cursos que vocês podem fazer que sejam complementares e você consiga assimilar essas duas áreas de conhecimento? Foi o que aconteceu comigo. Então eu sou engenheiro mecânico de formação, mas me especializei na área de processos e projetos e também na área de gestão. Então eu fiz primeiro o Green Belt, depois eu fiz o Black Belt. Também fiz cursos na área de Lean especialista, cursos de Kaizen, cursos na área de qualidade, cursos na área de processos. Então, todos cursos que poderiam me ajudar a trabalhar com processos e com projetos. Eu comecei a minha jornada profissional, meu primeiro emprego lá em 2006, onde eu tive o primeiro contato com uma das ferramentas mais básicas da melhoria contínua, que é o 5S. E foi quando eu comecei a tomar um pouquinho de gosto pela questão do processo, pela questão dos projetos. Em 2010, eu entrei na Caterpillar Brasil. Foi considerada, em 2012, se eu não me engano, a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Então imaginem o nível de atuação, o nível de gestão que uma empresa como essa oferece. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu entrei, do meu supervisor me dizendo: olha, se você quiser aprender, a empresa é como uma faculdade para você. E foi isso que eu fiz. 80% do que eu sei sobre Lean e melhoria contínua, eu aprendi lá na Caterpillar, no dia a dia, no chão de fábrica, no Gemba, como nós gostamos de dizer, que é o local onde as coisas acontecem, e aprendendo na prática com quem faz. Então, esse sou eu, Henrique, 30 anos de idade, morador do interior de São Paulo, aqui em Americana. Eu sou supervisor de uma empresa multinacional, então hoje eu lidero aproximadamente 52 colaboradores diretos, né, da minha gestão direta, e dentro do meu dia a dia de trabalho também lidero ali por volta de mais uns 20 colaboradores indiretos que prestam serviços diariamente para nossa área de trabalho. Então, esse é um pouquinho de quem eu sou e agora eu quero falar para vocês qual é a minha história com a engenharia. Vamos lá? Bom, um desafio que o Lucas deixou para a gente aqui
É falar quando nós de fato pensamos e tivemos a certeza, se é que em algum momento nós podemos dizer que nós temos a certeza de que nós queríamos ser engenheiros ou de que nós nascemos para fazer engenharia. Isso para mim foi um pouquinho controverso pensar sobre isso. Desde pequeno, desde a minha infância, eu gostei muito de números, né? O meu pai, quando eu tinha por volta de 4 a 5 anos de idade, meu pai que tem até a 4ª série, mas eu me lembro que ele saía para o trabalho e me deixava um caderninho com algumas continhas de mais, menos, vezes e dividir para que eu resolvesse. Eu lembro que eu ficava ansioso esperando a sua volta para mim poder mostrar o caderninho para ele e ele ver se estava certo as continhas. Então eu tinha todo aquele orgulho de entrar na 1ª série sabendo fazer mais, menos, vezes, dividir com 3 números. E aí você começa a criar um pouquinho daquele pensamento quando você entra na adolescência, começa a entender um pouquinho sobre carreira e você começa a pensar, eu vou ser engenheiro, eu sou bom com números e eu sou bom com matemática. Então o meu primeiro contato com a engenharia, a primeira forma que foi alimentado, nutrido este sentimento, é como para a maioria das pessoas, eu sou bom com cálculos e eu sou bom com números. Mas uma coisa que também sempre fez parte de mim, e nós devemos saber o que nós temos de oportunidades de melhoria no nosso perfil, mas nós também devemos saber o que nós somos bons e potencializar isso, é que eu sempre tive uma facilidade muito grande para gestão, para liderança, para trabalho em equipe. Desde pequeno, nos torneios de futebol, quando eu jogava nos meus times, eu sempre estava na liderança, sempre era capitão, por diversas categorias isto foi acontecendo em diversos outros momentos, e eu percebi também na minha adolescência para minha juventude que eu tinha a facilidade de liderança, eu tinha a facilidade de trazer as pessoas para um senso comum, de trazer as pessoas para um ambiente comum, ali também, quem sabe, de ter um poder de influência sobre a vida das pessoas, sobre a decisão das pessoas. Então eu comecei a pensar se talvez não seria melhor eu fazer uma faculdade de Direito, que era algo que eu também gostava muito, que eu tinha pessoas próximas de mim que cursavam Direito, e foi quando eu fui para a faculdade de Direito, não cursei Direito, mas eu fui assistir algumas aulas, convidado pela minha cunhada, fui assistir algumas aulas na faculdade para ver se era isso ou não que eu queria ou que eu gostaria. E confesso que eu gostei bastante da faculdade de Direito, confesso que me chamou muita atenção. Mas eu continuei pensando sobre o que eu ia fazer, nesse momento eu já estava na Caterpillar Brasil, e o meu gestor me disse, olha Henrique, você tem todo o potencial, se você quiser ir para o direito, de ser um bom advogado, um juiz, o que você quiser ser, mas você estará jogando uma boa parte do que você já construiu, embora fosse pouco ainda, Eu tinha ali por volta de 4 anos na Caterpillar e mais 3 anos em uma outra empresa. Mas ele disse, você estará jogando esses 7 anos da sua experiência profissional, você estará deixando de lado, para não dizer jogando fora, e vai começar de novo. Eu comecei a analisar e pensar que eu também gostava muito daquilo. E foi quando eu comecei a perceber, analisando este meu gestor, este meu líder, que dentro da engenharia eu tinha um campo de atuação gigante, que era o campo de gestão, que era o campo onde eu poderia atuar como líder, como supervisor, como gestor, gerente, diretor, independente aí de qual sucesso eu pudesse ter. Então eu identifiquei que dentro da engenharia eu também poderia desempenhar a parte gestão, a parte humana, a parte do relacionamento com pessoas. E talvez foi nesse momento, esse day one aqui para nós entender quando a chave vira, foi nesta conversa, foi neste momento que este meu supervisor disse, olha, talvez você vai deixar de lado um pouquinho e vai começar tudo de novo, você vai começar de uma nova forma, você vai começar com uma nova base de conhecimento, com uma nova base de estudo. E eu parei para pensar um pouquinho, eu vi que talvez eu poderia desempenhar tudo aquilo que eu gostava, desempenhar tudo aquilo que eu achava que eu tinha vocação para fazer também, que é a área de gestão, dentro da faculdade de engenharia. Então, eu ingressei na faculdade de engenharia, e aí sim eu digo que eu fiz engenharia mecânica, porque quando eu estava na Caterpillar Brasil, a engenharia mecânica era uma engenharia muito bem vista pela faculdade. Então, eu comecei a faculdade pensando muito na empresa. E aí talvez é um erro e eu sempre aconselho as pessoas hoje, faça por você o que você acha que é melhor para você e não pela empresa.
Mas eu comecei engenharia mecânica pensando na Caterpillar Brasil, pensando que eu poderia crescer naquela empresa, pensando que eu poderia, né, me destacar naquela empresa, mas a verdade é que a Caterpillar é uma empresa excelente, excelente. Tanto, como eu já disse, no período que eu estava lá, ela foi considerada a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, se eu não me engano, em 2011 ou 2012. Mas o que acontece com uma empresa desse porte? Ela incentiva muito o estudo, ela incentiva muito o aprendizado. Então, também acontece que a cada por volta de 10 funcionários, você tem 7 ou 8 formados em engenharia, administração, logística, uma mão de obra muito qualificada. E eu pensei, bom, neste momento, né, naquele momento da carreira, eu tinha 23 ou 24 anos de idade, estava cursando uma faculdade de engenharia e eu concorria a vagas com pessoas de 30, 35 anos que já tinham uma maturidade profissional, que já era formado há alguns anos, então eu achei que talvez seria muito difícil eu conseguir uma promoção, pelo menos num curto espaço de tempo. Então foi quando eu saí em 2015, eu aderi a um plano de demissão voluntária, né? Para quem não sabe, a empresa ela abre para quem quiser ser demitido, dá o nome e a empresa faz a demissão pagando todos ali os custos, né, da demissão. Então eu dei o meu nome em 2015 e saí para trabalhar com consultoria. Então eu peguei todo aquele know-how, tudo aquilo que eu aprendi ali, né, dentro da empresa, dentro do chão de fábrica, dentro do dia a dia, tudo que eu aprendi ali e trouxe para uma consultoria a princípio de 5S, a princípio de qualidade, de melhoria de processo, uma consultoria simples. E aí, com o decorrer da consultoria, com o decorrer do networking, eu encontrei um parceiro de trabalho que é o Fabrício, né? Nós juntos, né, criamos a linha SA, nós juntos começamos uma consultoria através da linha SA. Fabrício também vai compartilhar aqui com vocês no Day One da Engenharia. E nisso eu estava na faculdade de Engenharia. Então, qual foi o momento, como eu já disse aqui, em que virou a chave onde eu disse, né, que era o meu dia 1 na engenharia, quando eu acreditei que aquilo de fato era para mim, para o resto da minha vida? Foi quando eu conversei com o meu gestor, quando eu conversei com o meu supervisor, e eu comecei a olhar para a engenharia de uma forma diferente. Eu comecei a olhar para a engenharia não apenas como números, mas também como gestão. Eu comecei a olhar para a engenharia não apenas como soft skills, que são habilidades técnicas, mas também como hard skills. Perdão, na verdade, o contrário, né? Eu comecei a olhar para a engenharia não só como hard skills, que são habilidades, sim, técnicas, mas também como soft skills, que são as habilidades comportamentais. E comecei a pensar, toda pessoa que quer ter sucesso na sua carreira, ela precisa de boa liderança, ela precisa de um bom trabalho em equipe, ela precisa de uma boa negociação, de uma boa adaptação, de criatividade, né, de poder de resolução, de poder de entrega de resultados. Então, entendendo isso, na faculdade de engenharia, eu comecei a fazer outros cursos, outras formações que eu já citei aqui para complementar o meu currículo. Então, o que eu fiz neste momento da engenharia, quando eu estava já cursando engenharia, sabendo que eu não queria seguir a área técnica da engenharia, eu fiz alguns cursos que poderiam complementar o meu currículo e me qualificar para trabalhar na área da gestão. Então essa é uma das coisas que eu falo muito para o pessoal da engenharia, que eu falo muito para quem me segue no meu perfil, que está aqui embaixo, é sobre isso. Muitas vezes o que nós precisamos é ter clareza sobre o que nós queremos fazer. Então, por exemplo, eu estava numa faculdade de engenharia mecânica, mas eu sabia, depois de um certo tempo, que eu não queria continuar exatamente na área técnica da engenharia mecânica. Então, o que eu fiz? Eu fiz ali o meu mapa de competências, eu sabia que eu gostava muito de pessoas, que eu gostava de trabalhar com pessoas, gostava de trabalhar com gestão. Então eu fui me especializando, fui fazendo cursos de especialização para poder trabalhar com projetos, e os projetos que eu escolhi trabalhar são projetos de melhoria contínua, baseado na filosofia Lean, no Six Sigma, baseado aí, né, no DMAIC, que é o Six Sigma, no Kaizen, baseado no PDCA. Então é o que eu gosto de fazer, é o que eu fiz durante muito tempo até entrar na indústria, onde hoje aí eu lidero 50 funcionários diretos e mais ou menos 20 funcionários indiretos, como eu já compartilhei com vocês. Então, qual que é a sacada que eu gostaria de deixar para vocês sobre o dia 1 na engenharia? Muitas vezes vocês vão ter dúvidas se é exatamente isso que vocês querem, se é exatamente
o caminho que vocês estão seguindo, se está correto, se não está correto, qual a dica que eu deixo para vocês? Se você quer ser, por exemplo, engenheiro de melhoria contínua, mas você está na dúvida, procure no Instagram ou no LinkedIn 2 ou 3 pessoas que você vê que já tem sucesso, que já trabalha na área, que tem experiência, e procure conversar com ela, procure criar um network, procure ver as suas dificuldades, ver o que ela aprendeu, o que ela passou. Eu tenho certeza que tem muita gente querendo ajudar você. Então a minha dica para você, eu deixo aqui para o seu dia 1 na engenharia, é exatamente esse. Se você está com dúvida, antes de desistir, antes de parar com tudo, procure pessoas que possam te ajudar. Eu estou aqui e me coloco à disposição. Se você tem alguma dúvida, se você quer continuar na engenharia, se você não quer, se você quer mudar, me procure, nós podemos conversar e podemos bater um papo, tá bom? Bom, uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês é o seguinte, eu disse que durante o período da faculdade eu fiz alguns cursos de especialização, porque eu sabia que eu queria trabalhar com melhoria contínua, então eu fiz cursos, né, para me credenciar, né, para colocar ali, documentar o aprendizado que eu tive, que eu já havia comentado com vocês aqui, que eu aprendi a maioria na prática, na empresa. Qual é a dica que eu deixo para vocês aqui? Muita gente me pergunta, Henrique, vou fazer uma pós-graduação, que pós eu faço? Henrique, eu quero fazer tal curso, o que eu faço? Você precisa ter para a sua carreira clareza. Imagine agora um quebra-cabeças. Se eu te desse umas peças de quebra-cabeça, talvez 50 peças para que você montasse um quebra-cabeça, mas não te falasse nada, não te mostrasse qual desenho, qual foto isso vai gerar, isso vai criar, e apenas te desse um quebra-cabeça. Será que você conseguiria montar esse quebra-cabeça? A resposta é que pode ser que sim. Algumas pessoas têm habilidades para isso, né? Ela começa montando pelas pontas, ela vai montando e talvez ela consiga montar. Mas em quanto tempo você vai montar este quebra-cabeça? Agora, a partir do momento que eu te der um quebra-cabeça para montar e te der a foto para você montar esse quebra-cabeça, eu tenho certeza que você conseguirá montar ele muito mais rápido. Para sua carreira, você precisa disso também, saber a foto da sua carreira. Aonde você quer chegar? Eu sempre soube, mesmo quando eu ingressei na faculdade de engenharia mecânica, que eu não queria ser um engenheiro mecânico, aquele engenheiro técnico, que eu gostaria de trabalhar com melhoria contínua, eu gostaria de trabalhar com processos, com projetos e com gestão. Então, eu sabia aonde eu queria chegar e isso fez com que eu fizesse alguns cursos, né, direcionados, alguns cursos corretos. E saber disso no período de faculdade me fez ganhar muito tempo. Para vocês terem uma noção, dentro do período de faculdade eu já prestava consultoria e eu dava curso para os meus amigos de sala. Eu dava curso para os meus amigos que estavam comigo e que queriam ali também algum conhecimento sobre a área de melhoria contínua. Mas o porquê, mesmo estando na faculdade, na mesma fase de aprendizado, eu conseguia estar à frente deles e até dando curso para eles, fornecendo curso para eles, porque eu sabia aonde eu queria chegar. E com isso, eu me preparei antes. Então, quem se prepara antes tem maiores chances de chegar primeiro, de chegar da forma certa e de chegar mais rápido, tá bom? E pra gente finalizar, pessoal, é isso. Eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Embora nós estamos falando sobre engenharia, hoje, no nosso mundo atual, é muito importante você desenvolver as suas habilidades humanas, as suas habilidades comportamentais. Como eu disse aqui, né, eu sempre me destaquei pela liderança, pela comunicação, pelo trabalho em equipe, por conseguir resolver ali alguns conflitos, por conseguir resolver algumas situações de adaptação, eu me destaquei por isso. Então, não fique apenas focado no conteúdo teórico, não fique apenas focado na parte técnica. Desenvolva as suas capacidades humanas. Uma das coisas que eu tenho até orgulho é que muitas pessoas me chamam de engenheiro de pessoas, engenheiro de gente, porque o meu lado humano se aflora muito. Você não vai conseguir resultados se você não tiver as pessoas ao seu lado. A filosofia Lean, as pessoas sempre me perguntam como começar com a filosofia Lean, minha resposta é sempre a mesma, independente da situação que a pessoa apresenta o seu problema. Comece pelas pessoas. Respeite as pessoas. Pessoas precisam de pessoas, então as suas capacidades humanas, as suas habilidades humanas é o que de fato irá diferenciar você das outras pessoas no longo prazo. É isso que fará com que você consiga gerar mais resultado do que as outras pessoas.
É isso aí. Um prazer estar aqui com vocês e mais uma vez me coloco à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem seguir a carreira de melhoria contínua, uma área que tem crescido muito, muitas empresas neste momento, para não dizer todas as empresas, precisam de um profissional de melhoria contínua, precisam do pensamento de melhoria contínua, de fazer mais com menos, de trabalhar de forma enxuta, de reduzir os seus custos. Me procure, meu Instagram está aqui, vai ser um prazer poder ajudá-los. É isso, e espero vocês numa próxima. Tchau, tchau! So what is Flexum? It's a problem-solving tool that allows you to accurately answer any question about your business. You'll save time and money by making better choices and avoiding the bad ones, all without the risk in physical experimentation. Contact us today for a free web demo, or let us build you a demonstration model of your facility. We would love to show you why Flexum is the best solution for your business. Olá, você que está participando desse evento Day One Start da Engenharia. Meu nome é Daniel Delgado, eu sou fundador da Doutores do Excel e eu quero convidar você para participar a partir do dia 6 de julho do meu workshop gratuito que eu estou abrindo exclusivamente para você que está participando desse evento, onde eu vou mostrar um método para criar análises inteligentes de dados no Excel. Um método que tatua na sua mente uma forma de você criar dashboards incríveis com apenas 3 passos. Clica na descrição e se inscreve agora. Eu sou a Giane Broco, tenho 31 anos e sou engenheira de produção mecânica, tenho mestrado em engenharia de produção e sistemas, sou especialista em biomimética pelo Biomimicry 3.8 dos Estados Unidos, sou especialista em bioliderança pelo Amani Institute e especialista em liderança para a transição pela Schumacher College Londres e Brasil. Além disso, eu sou auditora ISO 9001 e tenho outros cursos referentes à área de gestão de projetos e gestão de pessoas. A minha verdadeira paixão está em combinar a engenharia com as estratégias de sucesso da natureza para gerar inovação. Atualmente, eu sou empresária e empreendedora, tenho a minha empresa de consultoria em biomimética, a Amazu Biomimicry. Eu sou então engenheira, consultora, professora convidada de diversos cursos, palestrante, inclusive tenho os 2 TEDx, vocês podem conferir depois na plataforma global do TEDx, e sou conselheira dos sistemas Fiergs e Fiesp. A minha jornada foi traçada de forma que eu pudesse exercer realmente o meu propósito, aquilo que eu acredito na vida, que é gerar impacto positivo para as empresas, para a sociedade e para o planeta. Eu trabalhei por muitos anos na área de qualidade, na área de gestão de projetos e na diretoria executiva de uma empresa de polímeros no Rio Grande do Sul. A partir daí, eu fui morar nos Estados Unidos, fiz a minha especialização em biomimética e descobri a minha verdadeira paixão. Com a especialização em biomimética, eu voltei para o Brasil, fundei o Biomimicry Brasil
em 2014 e o Biomimicry Brasil segue existindo até hoje como um hub de conexão de biomimeticistas no Brasil, representando os órgãos americanos Biomimicry Institute e Biomimicry 3.8. Eu fui uma das 100 primeiras pessoas no mundo a se certificar especialista em biomimética e fiz questão de trazer esse conhecimento para o Brasil. Após o Biomimicry Brasil, eu fundei a Amazul Biomimicry, que é a minha empresa de consultoria em biomimética e inovação consciente. As nossas raízes na Amazul são sustentabilidade integral, inovação consciente e biomimética. O que é biomimética? Biomimética é inovação inspirada pela natureza. Vem do grego bio, que é vida, e mimesis, que é imitação. Uma imitação consciente da genialidade da vida. Por isso que eu chamo de inovação inspirada pela natureza. Em vez de apenas extrair os recursos naturais da natureza, a gente aprende a aprender com a natureza. E aí a gente descobre que a natureza tem respostas para todo e qualquer tipo de desafio que a gente possa vir a ter. Basta que a gente faça a pergunta certa para ela. E é levando essa inteligência do mundo natural, transformando a inteligência da natureza em soluções para os negócios que a Amazul atua. O nosso foco é justamente olhar para esses padrões de sucesso dos organismos naturais que existem há bilhões de anos e reproduzir essa linguagem biológica, traduzir ela para uma linguagem industrial, para soluções de gestão, produtos, serviços, processos, sistemas e lideranças para as empresas. A gente gosta de falar na Amazul que a gente olha para as empresas do futuro no presente. Olhar para a natureza para gerar inovação é realmente o que me move, é o que eu acredito e é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer, porque eu consigo combinar a minha paixão pela engenharia, que tem a ver com tecnologia, com inovação, com tudo que surge de diferentes tipos de indústrias, com a minha paixão pela inovação consciente, pela sustentabilidade. Então, na biomimética, a gente não separa mais vida, natureza e biologia de tecnologia, inovação, engenharia, design. Agora, tudo anda junto. É transdisciplinar. A engenharia fez realmente muito sentido para mim quando eu entendi que a partir dela eu poderia transformar modelos de negócios, transformar empresas, que consequentemente transformariam mindsets, transformam culturas dentro de empresas e que consequentemente transformam a sociedade. E a partir daí transformam pessoas e pessoas mais conscientes geram um planeta melhor. Então esse olhar sistêmico, essa possibilidade desse olhar sistêmico, dessa atuação onde eu entendo que o que eu faço tem um impacto que é muito maior talvez do que eu possa imaginar, é o que realmente me apaixonou na engenharia. Então quando na cadeira de pensamento sistêmico, na cadeira de processos, eu gosto muito de ver processo, de conhecer fábricas, de entender como as coisas são feitas. Eu sou uma pessoa curiosa e a engenharia me permite ser curiosa, né? Me permite conhecer as coisas, abrir essas coisas, desvendar como é que elas são. E esse é meu grande fascínio pela engenharia, essa possibilidade da gente ser sempre um pouco inventor, ser sempre mais curioso. É isso que me fascina na engenharia, a possibilidade de eu exercitar a minha curiosidade, de eu me tornar maker, de eu poder colocar a mão na massa, de eu entender o processo, de eu entender o projeto, de eu agir, de eu atuar, levando a mudança que eu quero ver no mundo. A engenharia me deu ferramentas para que eu pudesse fazer isso. E aí eu busquei, através dessas ferramentas básicas que eu já tinha através da engenharia, metodologias ágeis, né? E outros conceitos que são muito importantes para que a gente possa fazer a gestão de um negócio. A partir disso, eu construí a minha base sólida para depois buscar aprimorá-la a partir de biomimética, de bioliderança e de outros pontos que eu fui estudando para complementar essa base que a engenharia me deu. E aí talvez você me pergunte, mas você sempre soube que seria engenheira? Não. Gente, eu falava que eu seria médica, pediatra para ser mais específica, até que eu comecei a entender mais do que era engenharia, comecei a me interessar mais por isso. O meu pai é engenheiro, é um grande mentor também na minha carreira, e aí eu comecei a me inspirar nisso de uma forma muito leve, muito fluida, muito orgânica e natural, que eu entendi
que fazia sentido eu estudar engenharia. Mas foi acontecendo assim pra mim, sabe? E foi um processo muito bacana, porque sempre foi muito experimental. E eu gosto muito de experimentar as coisas, de testar, de ver se aquilo ali vai funcionar. E a engenharia pra mim foi um pouco isso. E a minha surpresa foi muito positiva quando eu me vi realmente gostando do curso, me formando. E a partir daí também seguindo o meu trajeto pra biomimética. Que a biomimética, gente, surgiu na minha vida quando eu fiz o meu TCC. No meu TCC, o meu objetivo era falar de algo inovador. E aí eu não queria repetir algo que já tivesse sido feito. Foi aí que um professor me sugeriu falar sobre biomimética. Na época eu tinha um livro publicado apenas. E eu falei, bom, é esse assunto que eu quero, eu vou dar um jeito, eu vou buscar outras referências e vou fazer meu TCC sobre isso. E aí você vê como tem escolhas que mudam toda a sua vida. Porque eu decidi fazer algo que quase ninguém teria coragem de fazer num TCC, para me formar num curso de engenharia. Eu resolvi falar sobre biologia para trazer inovação, né? A base da inovação vindo da natureza, com um livro publicado. E eu falei, vai dar certo. E eu tive um professor, Luiz Henrique Rodrigues, que me disse, eu tô contigo, a gente vai fazer isso acontecer. Então essa coragem de experimentar algo novo continuou me acompanhando, né? E aí eu fiz o meu TCC, o TCC deu super certo, tirei nota 10, e eu, depois de me aprofundar no tema, de buscar outras referências para poder complementar a base bibliográfica, né, a base referencial do meu TCC, eu realmente me apaixonei por isso, e foi a partir daí que eu me inscrevi para fazer a especialização em biomimética nos Estados Unidos. Eu passei, e justamente um dos motivos de eu ter sido aceita foi já ter tido o projeto em biomimética, já ter feito um projeto em biomimética, que na época, se agora em 2020 biomimética ainda é um assunto muito novo, em 2012 era algo que era mais novo ainda, né, gente? Então, assim, olhar para a natureza como fonte, como forma de inspiração, é algo que nossos ancestrais já faziam muito bem. Mas como metodologia, como repertório, como ferramenta de inovação, é realmente algo novo. E aí ter esse projeto me abriu essa porta de poder fazer essa especialização nos Estados Unidos. E aí depois eu retornei para o Brasil, fundei Biomimicry Brasil, fundei a Amazu Biomimicry, que é a minha empresa de consultoria, que eu contei um pouco para vocês antes, e que é o com que eu trabalho hoje, né? Juntando inovação, tecnologia e natureza como ferramentas sólidas para transformação de empresas, desde modelos de negócios até mindsets, até modelos de processos e produtos. A minha maior lição dessa história, né, das minhas escolhas, foi sempre eu ter tido muita confiança no que eu acreditava. Eu ter sempre uma meta, um olhar muito focado. Eu quero impactar o mundo positivamente. Eu quero trabalhar com algo que seja inovador. Eu quero trazer algum benefício para as empresas que elas ainda não estão enxergando. Então eu sempre tive um norte. Eu nem sempre soube o caminho a seguir antes de dar o primeiro passo. Então essa situação foi muito importante para que eu me tornasse quem eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje, com reconhecimento no mercado que eu tenho hoje. E mais do que isso, para que eu, em muitos momentos em que eu possa pensar em desistir, ou possa pensar que não vai dar certo, ou que ninguém tá olhando pro mesmo caminho que o meu, eu lembro muito disso, de como em muitos momentos da minha vida eu fiz escolhas muito solitárias, escolhas que exigiram muito essa confiança em mim mesma. Claro, sempre lembrando que ninguém faz nada sozinho. Eu sempre tive pessoas que se colocaram à disposição, que estiveram à disposição, que colocaram a mão na massa junto comigo. Mas o que eu estou dizendo para vocês é no sentido de que quando vocês pensam muito em algo, que vocês querem muito algo, não deixem que ninguém diga que é loucura, que não vai funcionar, que não vai dar certo. Trilhe o caminho de vocês, confia que esse caminho é possível, sabe? Não tem livro suficiente. Então busca outras referências, cria alguma teoria, testa, valida, MVP, Startup Style. Erra rápido, aprende rápido, muda, transforma, cria algo novo de novo, gera um MVP, gera um mínimo produto viável,
faz o teste, prototipa, faz acontecer, coloca no mercado. Isso vale para metodologias, para produtos, para tudo, né? Então, assim, essa visão dinâmica do mundo e essa confiança de que é possível fazer diferente foi as maiores lições que eu tirei em muitos momentos em que eu tive que me colocar com muita segurança, defendendo algo que eu acreditava, que eu acredito, dentro da engenharia, que talvez ninguém estivesse olhando para esse caminho ainda. Então, sempre que a gente fala de ser pioneiro em algo, muitas vezes a gente vai ter que se colocar em situações onde a gente vai estar aí no meio da arena e vai ter um monte de leões, vai ter uma plateia inteira te julgando e vai ter poucas pessoas te aplaudindo. Mas que depois que você consegue o feito, aí sim, aí a plateia reconhece. Mas não é por isso que você não vai pra arena, não é por isso que você não vai se colocar nessa situação. Isso é muito importante. Nunca deixem que alguém diga que não é possível fazer algo que vocês visualizam com clareza que é possível. E que se não tiver tanta clareza assim, tá tudo bem também. A gente vai encontrando as formas de fazer se tornar possível. Além disso, dessa coragem que me exigiu muitas vezes eu estar num campo que é totalmente novo dentro da engenharia, eu também tive situações por ser mulher e engenheira. Para quem é mulher e tá me escutando, provavelmente se identifique com essa minha fala. Eu comecei a faculdade em 2007, então faz 13 anos que eu entrei na faculdade e faz 7 anos que eu sou formada em engenharia de produção mecânica. Depois teve todo o mestrado também, que também foi engenharia. Na engenharia, quando você é a única mulher, em muitas turmas repletas de homens, muitas vezes você vai ter que se provar o dobro para mostrar que você tem a mesma inteligência e o mesmo valor. O meu convite aqui é para os homens que estão nos escutando que não ajam com preconceito, que não julguem ninguém por algum estereótipo e que não coloquem ninguém em caixinhas pré-moldadas porque você acha que essa pessoa deveria estar no lugar A ou B, deveria fazer outro curso, ou que engenharia não é para mulher, ou que essa mulher não é feminina porque faz engenharia. Isso não tem nada a ver. A gente precisa urgentemente quebrar padrões e crenças limitantes. Mulheres, ocupem lugares que às vezes não parecem que vocês são bem-vindas, porque se vocês estiverem neles, eles começam a entender que vocês fazem parte também. Eu percebi muitas vezes preconceitos vindo até de professores falando que mulher tem dificuldade espacial, então nessa cadeira de desenho você vai ter dificuldade, sendo que eu era a única mulher na sala, e a pessoa falando, mulheres têm dificuldades. Eu preciso dizer que ao longo de todo esse processo, né, de estudar engenharia, eu pude fazer muitos amigos homens, algumas amigas mulheres também, as poucas que foram minhas colegas, mas que a gente é unidas e com muito orgulho engenheiras. Eu defendo muito que é importante ressaltar e reforçar o que é o conhecimento de cada um em cada área. Mas não deixem que os de vocês não sejam reconhecidos ou não sejam bons o suficientes por serem mulheres. E homens que nos escutam, jamais coloque o sexo de uma pessoa como algo que vá qualificar ou desqualificar alguém. Isso é muito importante. E, gente, dentro das escolhas que eu fiz ao longo do meu curso de engenharia, mais acertadas certamente foi eu ter trabalhado a faculdade inteira desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que eu comecei a estudar, eu sempre estive no mercado. Eu passei por todos os processos praticamente de uma empresa, desde a área de produção até a administração, e eu aprendi muito nesse processo. E sempre que eu tive a oportunidade de visitar clientes, feiras, sempre fui muito, de novo, curiosa e sempre quis aprender. Dentre as escolhas que mais me ajudaram foi realmente ter trabalhado ao longo da faculdade inteira, ter sido muito proativa nas coisas que eu tinha que fazer, muito interessada para conhecer outros negócios, outras empresas, aprender com outras pessoas, participar de eventos, participar das feiras, viagens, enfim. Realmente abraçar as oportunidades. E certamente ter estudado inglês, né, saber outra língua também é muito importante.
e ter feito a minha especialização nos Estados Unidos, numa área totalmente nova. Realmente foi o grande diferencial dentre as minhas escolhas acertadas. Então, essa coragem de ir para o mundo, essa coragem de viver as experiências, essa coragem de fazer algo que ainda ninguém fez, foi muito importante para mim. Então, sou muito grata a essas escolhas. Elas nem sempre estiveram 100% claras, mas eu sempre tive coragem de fazer o que eu falei pra vocês. Colocar primeiro o pé e depois entender como é que eu ia fazer pra essa estrada funcionar. Claro que hoje, com a minha empresa, tem toda uma questão de muita responsabilidade, né? Não é que a gente faz as coisas sem planejar, mas eu tô falando com vocês enquanto estudantes, pra se permitirem arriscar, se permitirem tentar, se permitirem fazer coisas que fujam talvez do óbvio. Isso também é muito importante. Se a gente está falando de engenheiros que vão proporcionar novidades, coisas novas para a nossa sociedade. Essa especialização me fez aprender muito sobre o que é a gente ter coragem de viver os nossos sonhos. Então essa foi uma das escolhas mais acertadas que eu fiz na minha vida. Foi uma experiência incrível ter morado em São Francisco, no Vale do Silício, na Califórnia, ter estado do lado de mentes brilhantes, ter me permitido viver tudo isso, ter tido coragem de mudar de país, uma língua nova, pessoas que eu não conhecia. Então, realmente aprender sobre cultura, aprender sobre pessoas, aprender sobre inovação e aprender sobre a minha grande paixão, que é a biomimética. É realmente você entender que você precisa arriscar. Então, se eu puder dar um conselho para vocês também, seria, se vocês têm algum curso que vocês gostariam de fazer, se vocês visualizam uma oportunidade que seja fora do país, nem que seja para estudar um tempo, eu acho que é bem importante para você se capacitar como profissional e também para você poder experienciar, vivenciar uma nova cultura. Porque quando a gente tem um pensamento muito mecanicista e linear, a gente às vezes acaba esquecendo que, na verdade, nós estamos falando de pessoas. O tempo todo nós estamos falando de pessoas. Então, os negócios, eles têm que ser cada vez mais de humanos para humanos, independentemente do que é que a gente faça. O meu conselho para vocês é que vocês lembrem que, como Steve Jobs falou, as maiores inovações do século XXI estão na interseção entre a tecnologia e a biologia. Lembrem que os produtos bioinspirados vão representar bilhões de dólares no PIB mundial até 2030. Então, se vocês estão pensando em fazer algo diferente, estão pensando em arriscar algo diferente, tenham coragem de dar esse primeiro passo. Independentemente do que vocês querem fazer, tenham coragem de serem vocês, de viverem o sonho de vocês e de serem muito íntegros naquilo que vocês fazem. Integridade moral, integridade profissional. Sejam sempre profissionais reais, humanos e se importem com o lucro, porque é importante, se importem com as empresas, porque é importante, e se importem com as pessoas, porque também é importante. E mais do que isso, é essencial, senão não existe lucro, senão não existe empresa. Então, por isso que a gente fala cada vez mais sobre organizações vivas. Procurem ler, leiam muito, tenham vontade, tenham curiosidade de aprender. Aprendam sempre. Nunca sintam que vocês já sabem tudo sobre alguma coisa. Se mantenham curiosos, mantenham a mente e o coração abertos. Lembrem que é possível a gente transformar o mundo num lugar melhor, as empresas num lugar melhor, a sociedade numa sociedade melhor. Nós somos os atores das mudanças que queremos ver no mundo. E meu convite para vocês a minha pergunta para vocês vocês são esses líderes que vocês querem ver pro mundo? Gente, não sejam os melhores líderes do mundo. Sejam os melhores líderes para o mundo. Sendo os melhores para o mundo, possivelmente vocês serão os melhores do mundo também. Tenham coragem de viver os sonhos de vocês. E lembrem que seja lá no que vocês estiverem pensando, a natureza pensou nisso primeiro. A natureza tem a solução. E a engenharia da natureza
é de uma inteligência jamais vista. Basta que a gente aprenda a fazer a pergunta certa para ela. Com certeza, ela vai ter uma resposta com a solução para todos os nossos desafios. Pergunte para a natureza e aprenda. A engenharia da natureza é essencial para que a gente possa construir um mundo melhor. E é por isso que eu convido vocês para aprenderem mais sobre biomimética e conhecerem também o nosso trabalho na Amazu Biomimicry, com consultoria, educação corporativa e mentorias. Obrigada pela atenção, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite da Engenharia de Produção Day One e eu espero que o Day One de vocês seja muito inspirador e que possa fazê-los ter muito orgulho de vocês como profissionais e como pessoas. Vamos juntos, até a próxima e sucesso nas trajetórias de cada um. Até logo! So what is Flexim? It's a problem-solving tool that allows you to accurately answer any question about your business. You'll save time and money by making better choices and avoiding the bad ones, all without the risk in physical experimentation. Contact us today for a free web demo, or let us build you a demonstration model of your facility. We would love to show you why Flexim is the best solution for your business. Olá, você que está participando desse evento Day One Start da Engenharia. Meu nome é Daniel Delgado, eu sou fundador da Doutores do Excel e eu quero convidar você para participar a partir do dia 6 de julho do meu workshop gratuito que eu estou abrindo exclusivamente para você que está participando desse evento, onde eu vou mostrar um método para criar análises inteligentes de dados no Excel. Um método que tatua na sua mente uma forma de você criar dashboards incríveis com apenas 3 passos. Clica na descrição e se inscreve agora. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge Elias. Primeiro eu gostaria de parabenizar o canal do I Produção, né? Esse canal totalmente voltado para engenharia de produção mais especificamente. É muito bacana esse desenvolvimento que eles têm feito de proporcionar oportunidades com esse evento, de conectar profissionais do mercado que já tenha alguma experiência com alunos universitários ou com aqueles profissionais que acabaram de entrar no mercado ou que estão vivendo grandes desafios. Isso para mim é uma excelente oportunidade. Até por isso, eu gostaria de agradecer o Lucas pelo convite, né? Para mim é uma satisfação, uma honra muito grande estar poder falando com vocês. Espero que a gente divida aí um pouco dessa minha história e que isso possa de alguma forma contribuir com a história de vocês, tá certo? Inclusive, até por essa razão, não vou ficar pontuando exatamente as minhas formações agora no início ou questões gerais a meu respeito. Nós vamos
conduzir uma conversa pela minha história mesmo, e aí vocês vão entendendo a razão pela qual, o momento em que eu despertei para a engenharia, vão entender também os pontos e marcos principais da minha vida, que foram os altos e baixos que realmente me trouxeram até aqui, e vou deixar alguns recados aí para vocês, tá? Primeira coisa que eu gostaria de deixar muito claro é uma coisa que, assim, foi o norte da minha vida, que significa dizer o seguinte: não importa exatamente aonde a gente vai chegar, o que importa é o caminho. E isso faz toda a diferença quando a gente se convence disso, ou entende isso, que passa a não ter mais aquelas obrigações de que eu tenho que ter um norte, né, real, e que eu tenha que chegar nele. É importante até que você tenha uma visão de futuro. Assim, os próximos passos que você vai dar tem que ir em direção a algum lugar ou a alguma conquista, né? No entanto, sem estar com aquele compromisso total que tem que chegar em determinado ponto ou posição na carreira, porque isso acaba frustrando muitas vezes no caminho, e as frustrações, elas são perdas de energias importantes, tá certo? Então, enfim, falando um pouco da minha história agora, eu desde pequeno sempre tive aquela viés de consertar. Então eu queria consertar tudo, o liquidificador, consertar a televisão que enguiçava, o som, o aparelho de som, tudo isso. Então comecei a me envolver, inclusive com um vizinho lá perto de casa que era mais velho, ele já era um técnico, ele tinha uma oficina, comecei a me envolver com ele, ele fazia, além de oficina de manutenção, ele fazia instalação de som de carro. Eu era apaixonado, sempre fui, até hoje, apaixonado por carro, e aí me conectei com ele lá. Eu tive a certeza que eu queria fazer um técnico, e foi aonde eu iniciei a minha formação em técnico de eletrônica, tá? A partir daí, eu comecei a mergulhar mais profundamente nessa área eletrônica, no que diz respeito ao universo técnico, né? Fiz cursos de som, para me aprofundar cada vez mais naquilo que eu estava vivendo. E isso foi nutrindo dentro de mim, em paralelo, o meu viés empreendedor, porque imagina, eu fazia manutenção, resolvia as coisas, adorava solucionar problemas. Então vocês já estão percebendo aí o meu primeiro e mais forte viés, que é o lado de empreender, mas soluções, não necessariamente empreender negócios ou seja lá o que for. O que eu queria era desenvolver soluções para problemas. Então, seguindo essa linha, em uma outra maré muito forte dentro de mim, que era a questão de eu ter a minha independência. Então isso eu acho que serve como uma referência para vocês, que a vida ela não tem assim uma lógica, ela não tem como seguir uma lógica, ela acontece. Então, nesses acontecimentos, eu percebi que a minha formação como técnico, ela ia me levar também para a minha independência financeira, poder construir, comprar aquelas coisas que eu desejava, ter a minha independência de ir e vir. Isso é muito comum para a adolescência e não foi diferente para mim. E isso era tão forte que eu me apeguei no TEC como essa transformação também da minha vida. E aí vocês vão observando o seguinte: nessa construção de técnico, eu tive a oportunidade, estudei inclusive no Senai e fiz uns trabalhos na Gerdau, comecei a me conectar com problemas, né, e dificuldades existentes naquele momento especificamente da área eletrônica. E aí então foi aonde surgiu a minha necessidade de colocar em prática, a desenvolver produtos ou coisas que pudessem fazer a diferença naqueles problemas, né? E aí foi num momento assim muito crucial. Eu iniciei um estágio na Unilever, né, que era na época uma fábrica que tinha diversos problemas, né, como qualquer negócio. E isso foi assim um marco muito importante para mim. Por quê? Porque ali eu queria e desenvolvi soluções, inclusive eles premiavam quem desenvolvia soluções
com estrelinhas, de 1 a 5 estrelas e até um ganho financeiro. Isso era muito bacana, era um incentivo muito maior até do que eu já tinha para desenvolver as soluções, tinha apoio da gestão. E aí, no momento em que eu estava desenvolvendo aquelas soluções, me veio a força muito grande para me mergulhar mais na engenharia. Porque aquele momento do envolvimento técnico, eu comecei a perceber que naquela época havia o surgimento dos circuitos integrados, processadores no caso, né? Microcomputadores, e aí o Windows vinha crescendo e nascendo também, e aí o Vale do Silício, mais ainda na minha cabeça, porque eu começava a perceber que essas coisas tinham origem de lá, por isso até o Vale do Silício, porque o silício é o principal insumo, né, de produção dos circuitos integrados. E aí eu já comecei a pensar, cara, eu preciso entender mais do porquê que essas peças se conectam. Porque quando a gente é técnico, a gente entende conectar peças ou a gente aprende também como consertar. Mas eu queria saber o porquê que elas se conectavam para eu poder desenvolver soluções novas baseado naquilo. E aí foi aonde a força da engenharia começou a vir muito forte dentro de mim, que eu queria entender além. Eu queria ir além da onde eu já estava indo. Nisso eu tive uma oferta de trabalho naquele estágio, eu tive o meu primeiro emprego. E nesse primeiro emprego eu também eu entrei como um encarregado, vamos dizer assim, e logo em seguida iniciei na função, em 3, 4 meses de supervisão e fazia consultorias. Era uma empresa que terceirizava serviços, então eu fiz muitos trabalhos e isso fui desenvolvendo o meu lado voltado de consultoria, né, para manutenção e facilities. E aí foi aonde explodiu a minha necessidade pela engenharia, quando eu fiz trabalhos na Ambev, fiz trabalhos na CSN, no aeroporto. Na CSN em específico, tinha uma varredeira muito grande lá, um equipamento que vinha da Alemanha e que a gente precisava realizar uma manutenção dele, que tinha uma peça que tinha que vir da Alemanha e era caríssimo e demorava 45 dias. Isso foi terrível para mim, conviver com aquilo sem ter uma solução para aquilo. E aí, para aquele problema. No fim, depois de muito desgaste, porque naquela época não tinha internet, né, com essa força, era ali mais ou menos 98, 99, e aí eu tive que estudar profundamente e consegui, com uma peça do Brasil, fazendo uma adaptação, substituir aquela peça da Alemanha. E aí, em 10 dias, a gente resolveu o problema. Então pronto, aquilo foi o estupim para mim. Eu decidi, inclusive, dar uma pausa na minha carreira. Algumas conquistas eu já tinha feito como eu queria, para minha independência. Tive um grande apoio do meu pai e porque eu queria uma universidade pública. Eu parei 1 ano para estudar para vestibular, naquela época não tinha Enem, então no vestibular para poder, então, conseguir alcançar a vaga na universidade pública. Que eu alcancei, entrei para a UERJ para fazer engenharia, com muita felicidade, embora eu tenha sido aprovado em outras também, mas na UERJ é onde eu queria fazer e era um sonho até para mim, eu consegui. E aí, junto com essa aprovação, eu também engajei num projeto empreendedor e eu montei meu primeiro negócio, né? Então, você veja, né? Em paralelo eu peguei uma energia absurda para poder fazer a graduação na universidade pública e ainda assim conduzir novos negócios. Então vai mais um alerta, ou seja, não perca as oportunidades. Foi uma loucura. Estudar, trabalhar junto, foi uma loucura. Então eu engajei num projeto que envolvia, no lado profissional, as áreas gráficas e fotográficas da Kodak. E aí eu começo a mostrar para vocês mais uma grande transformação que tive na minha vida, porque vivia um negócio que andava a passos largos em termos de lucratividade, crescimento ano a ano, com muito trabalho, mas em 2005, especificamente, a área gráfica, fotográfica e outras áreas sofreram um boom com a fotografia digital.
Então aí é o grande alerta para vocês que ficou a grande marco de mudança na minha vida quando eu percebi que eu não andava a favor da inovação. Eu andava, na verdade, contra ela. Por quê? Porque eu não acompanhava. Então, se eu não acompanho, se eu não seguia, eu estava contra ela. E você veja, em 2005, isso aí foi bem pesado, porque eu acabei transformando completamente o negócio. Eu tive que reagir, porque senão o negócio ia acabar, ia morrer, literalmente. E isso foi grandes aprendizados. Eu tive que ir para uma feira em Las Vegas, um congresso, na verdade, para entender o que essa transformação estava ocorrendo. Imagina que mergulhado no universo onde a Kodak era uma das maiores empresas naquele momento e mesmo assim não estava reagindo bem a toda aquela transformação. Então, foi um grande aprendizado. Eu consegui reformular o negócio, tive que fazer grandes investimentos e fora que isso tudo dentro ainda do curso de engenharia. Horas sem dormir durante a noite. Então veja a importância do caminho. Ainda que não seja o mais recomendado, que certamente o ideal para o estudo seria a dedicação exclusiva, mas mesmo assim eu decidi apostar naquilo que me fazia mais sentido. E nesse momento eu percebi, durante essa transição do negócio digital, transformar ele todo, reforma, tudo, mudanças, investimentos em equipamentos. A maior mudança foi a que eu tive dentro de mim. Porque, entre outras coisas, eu sempre fui muito proativo e nessa proatividade eu ficava acompanhando muitos eventos e congressos em São Paulo. Num deles eu tive a oportunidade de conhecer a Luísa Trajano, né, que todos aí, eu imagino, se não todos, a maioria conheça, que é a fundadora do Magazine Luiza, e é uma pessoa referência, tudo que diz respeito a profissional. E eu tive a oportunidade nesse congresso de fazer uma pergunta para ela. E eu perguntei para ela o que fazia o negócio dela, que naquela época já era um negócio ali em 2008, já era um negócio que transformava muita gente e crescia muito. Ela disse, como resposta do porquê disso, e ela disse: eu decidi, num determinado momento, se eu queria ser feliz ou ter razão. Então eu tinha que decidir ser feliz ou ter razão. E aquilo ficou na minha mente até hoje. Quem acompanha os meus trabalhos sabe que eu repito isso até hoje, desde 2008. Que em 2009, então, eu me formei em engenharia, né? 2008 para 2009. Aí, já formado, eu pensei, eu quero ser feliz. Porque ter razão significaria continuar os negócios que estava dando certo depois daquela transformação toda que eu fiz. Que fizemos, na verdade, toda a equipe, mas eu precisava ir um pouco mais longe, que era conseguir ter uma experiência no mercado. E ter essa experiência no mercado como engenheiro já formado. Voltar para aqueles desafios que eu tinha visto lá atrás. Isso para mim era ser feliz. Então eu decidi ser feliz, deixei os negócios e voltei para o mercado. Tive uma grande oportunidade na 3M, que foi um transformador na minha vida também, porque naquele momento fazia todo sentido com tudo que eu queria, porque ela era uma empresa que tinha um histórico de inovação. Ela era uma das empresas mais inovadoras do mundo, né? Então ela tinha centenas de 1000 patentes já, então globais. Era uma empresa que é ainda até hoje muito forte, mas naquela época ela dominava realmente. E isso, para mim, foi um grande desafio, porque eu acabei me colocando numa posição que ali eu entrei numa área que era uma integração, né, entre a área de negócios, em si vendas, né, e a área de projetos. Então, nessa integração era viver de fato problemas e projetos e ofertar soluções para as grandes empresas do Brasil e do mundo. E aí foi o momento em que projetos mais forte, a necessidade de projetos veio na minha veia. Inclusive, pela 3M eu tive a oportunidade em 2014 de ir para o headquarter da 3M, que é a central em Austin, no Texas, e lá
era um grupo que fazia convergência de projetos e iniciativas e trabalhos globais, até para que pudesse convergir soluções para atender outros países de uma forma otimizada. Então, foi um grande marco e onde surgiu a minha necessidade, que aí eu fui fazer o MBA em gerenciamento de projetos na Fundação Getúlio Vargas. Então, isso foi também muito importante, né, nessa transição aí de dentro da 3M, desenvolvendo soluções e produtos, já mergulhado nisso. E aí eu tive a transição para a Oi, né? Foi também uma grande oportunidade e uma grande transformação novamente na minha vida, já estudando gerenciamento de projetos, ou seja, pegando a essência do que era todo aquele trabalho no meio acadêmico, nas formações, e também vivenciando agora num convite muito, muito importante, né, para fazer uma reestruturação, no caso ser um dos apoios, né, gerenciando a área de engenharia e de projetos nessa reestruturação na região sul da Oi. E isso foi muito bacana, porque eu fui muito abraçado lá por eles. No primeiro momento, né, era uma equipe de mais de 500 pessoas envolvidas nesse projeto, então liderar um grupo tão grande para fazer essa reestruturação, que depois ele foi se dividindo, que fazia parte do projeto, e foi magnífico, conheci pessoas maravilhosas que transformaram ainda mais o meu lado como líder. Porque aí vem um ponto importante para vocês entenderem que quem aí de repente quer ser ou já é um líder, um gestor, um gerente, quando eu consegui entender que o discurso, e é uma frase que eu tenho como base, que eu deixo aqui para vocês, que é o que os americanos gostam de chamar de takeaway, né? Que é aquilo que a gente leva, né, para sempre. Então, eu quero deixar para vocês levarem também, que a frase é: o discurso, né, ele convence, mas é o exemplo que arrasta. Então, quando você tem que liderar um projeto que tenha, ou qualquer iniciativa, ou trabalho, ou empresa, ou equipe, que tenha que ter engajamento, que você busque excelência, que você queira realmente melhoria de produtividade, melhorias em processo, você depende de pessoas sempre, para tudo. Qualquer coisa disso, quem faz são as pessoas. Então, uma vez que você entende que se você quer ser um líder, você tem que, então, inspirar, isso arrasta. E aí eu quero deixar aqui uma coisa muito importante para vocês entenderem a diferença entre gerenciar, ser um mentor e ser um líder. Isso há uma diferença muito grande. Gestor é aquele cara que faz, o gerente no caso, né, é aquele cara que faz a gestão de todos os processos, né, procedimentos, é o dia a dia, o andamento da máquina. No entanto, o mentor é aquele que cuida das pessoas, que orienta, que faz de guia, né? E o líder é aquele que inspira através de suas atitudes, de seu comportamento, e essas três habilidades, elas têm que estar em todos nós, principalmente para aquele profissional que quer ser um líder no futuro, seja de uma pessoa só, mais ou duas, ou 500, ou 1.000, ou 5.000. Tem que se ter essas habilidades. E aí, o último marco de grande mudança da minha vida foi que eu, vivendo esse momento maravilhoso, com uma equipe maravilhosa, campeã, entregando muitos resultados, eu decidi então que eu me lembrei daquele 2005 que eu acho que eu já comentei com vocês, que foi o boom do digital, que eu vi que eu andava contra a inovação. Então, eu decidi que eu precisava retomar e não ficar mais na zona de conforto. Naquele momento eu tinha chegado na minha zona de conforto. Então eu precisava sair dela, e sair dela desde que fosse dando prosseguimento ao meu plano profissional e ao meu crescimento de carreira. E aí foi quando eu decidi realizar até um sonho que parecia impossível, que eu comentei com vocês, que era o Vale do Silício, a Califórnia, que foi quem transformou a minha vida como inspiração de lugar e desenvolvimento de soluções, e aí então fazer uma nova formação. Eu fui para lá para fazer uma pós-graduação
na University of California, Irvine, que é onde eu vivi um momento muito especial de transformação da minha vida. Foi duro sair daquele momento muito positivo, não é fácil sair da zona de conforto, mas é muito motivador e transformador quando a gente quer o quê? Ser feliz e não ter razão. Então, nessa busca, fui para a Califórnia e foi incrível a experiência lá. Conheci muitas pessoas do mundo todo, tive a formação em inovação, transformação digital, empreendedorismo, vivi no centro de inovação da universidade lá, que é um hub que concentra uma transformação daquele lugar, assim como outros, né, que chamava UCI Apply Innovation. Então esse centro de inovação era assim incrível viver mais um momento de transformação na minha vida, num lugar que por si só já é transformador. E aí eu queria deixar a mensagem muito forte do que vivi lá no Vale do Silício. Conheci diversas profissionais de lá, a Universidade de Stanford, que é uma das melhores do mundo. Tive uma formação lá, conheci professores e eu fiz um módulo lá, né, de Adventure Thinking, de Design Thinking. E aí, cara, é importante que vocês entendam um triângulo, vamos dizer assim, que hoje para mim é um marco da transformação de qualquer profissional do futuro. E aqui eu deixo mais um recado. E o futuro não é amanhã, esse futuro é hoje. Que vivemos a quarta revolução industrial, que é chamada da indústria 4.0, é uma transformação digital, é uma transformação ágil, né? Ou seja, diversos frameworks, métodos e ágeis e tudo, que são muito preconizados e potencializados dentro das grandes corporações e das pequenas que estão precisando transformar. Esse triângulo, para mim, é a minha base, que eu chamo dos 3 ãos, tá? O primeiro ão é a colaboração, ou seja, todo profissional precisa colaborar, muito, seja ele um líder, seja ele um executor. Você precisa, o segundo ão é a inovação, temos que inovar em tudo que fazemos, temos que estar à frente e não esperar, como lá na Califórnia diz, não espere que ninguém mude o seu negócio, o seu mercado, ou aquela atividade que você faz, mude você. E o terceiro ão é a execução. Lá na Califórnia eu aprendi a real valor do mindset. E inclusive o que era o significado. Se a gente tentar traduzir, vai perceber que não tem uma tradução direta o mindset, porque parece para muitos ter uma ligação única com a mentalidade. E de fato tem, mas não é só a mentalidade. Na verdade, o que faz a palavra mindset ter força é a ação. Então o mindset é uma configuração da nossa mente para que a gente traduza ideias, né? Que a gente tenha uma mentalidade aberta para reconhecer o cenário que a gente vive, o cenário à nossa volta e se adaptar o tempo inteiro. Então a adaptabilidade é tudo que a gente precisa como profissional hoje ter. As mudanças são muito intensas. A transformação digital, a transformação ágil, tudo isso provoca intensas mudanças. A própria gestão de projeto hoje é ágil. Então é indispensável que a gente esteja sempre flexível a mudanças e até deseje elas, né? E nesse processo eu deixo um grande recado para que a gente mude o nosso relacionamento com a falha. O relacionamento com a falha, ele provoca uma grande transformação da gente, porque nós usamos a falha de uma maneira negativa, compreendendo que ela, na verdade, nos joga para baixo, muito pelo contrário. Na Califórnia, por exemplo, praticamente eles perseguem falhar, parece isso. Por quê? Você faz coisas pequenas, não é falhar na construção de um prédio, numa cirurgia, mas você constrói um projeto, em vez de você realizar um projeto grande todo, desenhar ele todo, você divide em pequenas partes e vai adaptando e crescendo, desenvolvendo a cada parte. E estas partes, sim, você pode falhar nelas, porque isso vai gerar muito aprendizado.
E essas falhas, elas vão levando cada vez nós a uma direção do maior acerto. E o que seria o maior acerto? Atender aos clientes. Atender necessariamente a experiência daquele cliente. Atender a necessidade de quem vai usar aquela solução, de quem é o cliente daquela solução. E todas as soluções, elas têm algum cliente, mesmo que não seja para a venda, que seja uma solução interna dentro de um negócio, de uma empresa, mas existe um cliente que vai usar aquilo, nem mesmo que seja só você, tá certo? Então esse é o meu maior recado para vocês. Fiquem ligados em tudo isso que a gente conversou até aqui. Valorize o seu caminho, né, a sua história, e preste atenção em cada highlight que você tiver de transformação da sua vida. Agarre, não fique na zona de conforto, pare de pensar que tá ruim, que depois que inventaram tá ruim, nunca mais ficou bom. Então pense em tudo isso que a gente falou e transforme a sua vida você também, tá? Mergulhe, seja feliz, não tenha razão, tá certo, pessoal? Então, muito obrigado aqui, foi excelente essa oportunidade, obrigado por esse tempo de me ouvir, pelo seu tempo de me ouvir, espero ter contribuído de fato com você. E eu vou deixar aqui, se quiser manter contato, eu adoro, isso tem sido uma prática nova, tá? Eu estou envolvido em alguns diversos movimentos, além dos trabalhos com projetos, consultorias. Eu tenho um projeto que estou tocando que chama um Hub de Inovação, é o Hub Inova Uni. Ele visa transformar a conexão, né, unir o ecossistema de inovação, mas na verdade traduzido da academia, da universidade, ligando ela e os profissionais ao mercado, ao governo e a todos os outros entes do ecossistema de inovação, de modo também a fomentar esse lado empreendedor. Porque vocês já perceberam na minha história, e isso é muito forte, que o empreendedorismo ele não é só construir negócios, é também construir soluções dentro das empresas que vocês estejam trabalhando ou venham a trabalhar. Então, Inova Uni tem isso, é o Hub Inova Uni, está lá no Instagram, quem quiser também seguir, vai lá e vai entender mais. E também hoje sou coordenador da pós-graduação do BBI of Chicago sobre transformação digital, inovação e agilidade, tá? Então tudo sobre, se você quiser saber também sobre essa pós-graduação, pode entrar nos canais do BBI, BBI of Chicago, ou entra lá no meu Instagram, faça contato comigo, @Jorge Elias G. Silva, né? E aí vocês podem também se comunicar comigo e a gente vai trocando o que precisar, tá? Contem comigo, sucesso na vida de vocês, sucesso ao evento do Day One e forte abraço a vocês, até a próxima, pessoal. Muito obrigado! Chegamos então ao fim do nosso grande evento aí, Day One Start da Engenharia. Espero que esse evento tenha te trazido vários insights que você possa utilizar na sua vida acadêmica e também na sua vida profissional. Valeu, pessoal! Nos vemos no próximo evento.